Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Violino Didático e hoje nós temos um episódio especialmente pensado para professores de violino. Então, se você conhece algum professor ou professora de violino, já compartilha esse episódio, porque hoje nós vamos falar como foi a nossa iniciação como professores, como foi o início dessa jornada de começar a ensinar violino. E eu quero começar pela professora Amanda. Então, hoje nós temos aqui a professora Daniele Salina, salva de palmas, professora Amanda Matias, e eu sou o Jean de Oliveira, para quem não me conhece, e nós vamos falar sobre como foi a nossa experiência iniciando dando aula. Todos nós somos professores aqui no Violino Didático Corporation, atendemos os nossos alunos, né, individualmente, damos todo o suporte que eles precisam, e a gente vai falar como foi a nossa experiência, então, nos primeiros momentos dando aula de violino. E professora Amanda, como que você veio parar nesse... Como que você veio começar a dar aula? Por que você começou a dar aula? Comecei a dar aula porque eu tocava num projeto... Pode falar um pouquinho mais perto aqui, professora Amanda. Comecei a dar aula num projeto... Entrei num projeto, né? Num projeto social, de uma forma não convencional. Eu comecei no violino de uma forma não convencional e achei que isso não seria legal para quem estava começando. Então, eu não queria que as pessoas sofressem o que eu sofri. Uhum. Então, por isso, eu fui procurar uma forma de ensinar como começar. E aí, como que eu ia aplicar isso? Calma. Você começou a dar aula em um projeto social? Eu comecei num projeto social, e aí, nesse projeto social, eu comecei de uma forma que não foi legal. Tá. E aí, tinha alguns alunos que eram das turmas que estavam... O que não era legal? O método de ensino, a forma como eles iniciavam a gente. Que era uma forma como? Entrava na sala, o professor afinava o violino, entregava na mão do aluno, colocava o número da lição, tocava uma vez e falava, se vira. É isso aí. Então, eu já comecei numa turma, né? Eu acho que muitos dos projetos sociais são dessa forma, né? Eles começam de uma forma que não é muito interessante, não é muito intuitivo, vamos colocar assim. Então, dentro desse projeto, tinha muitos meninos, muitos alunos que tinham muita dificuldade e eu achava muito chato ter o professor dentro da sala e não ter tanta orientação para esses alunos. Então, eu comecei a perguntar para a galera que já estava dentro do projeto como que eles faziam as coisas, e aí eu dava orientação na sala para os próprios colegas. E aí, nisso, eu comecei dentro do próprio projeto. Então, no mesmo projeto que você iniciou, você foi contratada para dar aula? Não. Você começou a dar aula de enxerida? Exato. Como no banheiro, tinha um espaço, uma sala de coisa de limpeza no banheiro que a gente estava para estudar. Tipo uma sala de estudos. Só que não, né? Era uma sala que ficava água sanitária, papel, essas coisas no banheiro, e a gente usava para estudar. Então, os alunos que tinham dificuldade, a gente aproveitava o banheiro para poder ir tirando a dúvida um dos outros. Você começou dando aula no banheiro? É o contrabando de informações. Era mais ou menos isso. Então, você começou dando aula de violino no banheiro, literalmente. É quase isso. Se a gente for parar pra analisar friamente... Tem que pensar no corte, assim. Tem que pensar no corte. Professora de violino começou dando aula no banheiro. Tipo isso. Foi isso. Que era um quartinho onde tinha as coisas de limpeza. É um quartinho onde tinha uma saleta bem pequenininha. E aí comecei dessa forma. Tá, e aí... Até então isso era de uma forma clandestina. Porque você estava no projeto e estava ajudando a galera que estava começando. Sim. Quando que você começou a ser remunerada por isso? Isso aí vem muito tempo depois, corta pro Bob Esponja, né? 1,000 years later. E quando eu mudei para São Paulo, eu tava no Instituto Bacarelli, e aí tinha a parte dos monitores. E aí eu achava que aquilo era o máximo, porque eu podia dar aula, e eu podia falar que eu dava aula naquele lugar, né, grande, porque de fato eu estava dando aula lá, remunerada ou não. E isso contava pro currículo depois. Não, mas eu quero saber o sim ou não. Sim, então, mas lá eu ainda não era remunerada. E aí, quando eu fui fazer meu primeiro currículo, eu podia colocar... Que foi professora do Bacarelli. Exatamente. Que eu fui. Se eu era paga ou não, essa informação ninguém precisa. Mas como que funcionava essa questão da monitoria? Você se cadastrava para dar monitoria para os alunos. Isso era um bônus, um bônus. O que era exatamente essa monitoria? No meu caso, eu dava monitoria para o naipe de cordas da orquestra infantil e dava aula para alguns alunos dessa orquestra infantil individualmente. Lá no Bacarelli mesmo? Lá no Bacarelli mesmo. Tem um colega nosso, inclusive, que você conhece, que hoje toca viola muito bem, que foi meu aluno no Bacarelli, que é o Wesley Vasconcelos. Chegou a ser monitorado. Eu fui monitora dele. Um que está agora lá na Academia da USESP, Gabriel Meca,
O Meca Foi monitorado também. Foi um dos meus alunos quando eu era monitora lá. Que legal, ok. Mas o Meca era desse tamanhozinho, gente. Agora ele tem quase 3 metros de altura. E aí, depois disso, eu fui começar a mandar currículo. E aí, eu caí numa escola na Moca. Sim, São Paulo. No miolinho ali, assim, foi meu primeiro... Acho que foi um dos primeiros lugares onde eu fui dar aula, que eu fui paga, de fato, pra fazer isso. Mas ali era... Você tinha quantos anos já ali na Moca? Nossa, isso foi em 2009. Finalzinho de 2008 para 2009. O que significa isso em idades? Suas. Quantos anos eu tinha? 18. 18 anos, ok. E aí na Moca era uma escola de música? Era uma escola de música. E você mandou currículo pra uma galera e te chamaram lá? Então, quando eu cheguei em São Paulo, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a procurar as escolas. E aí eu saí distribuindo e-mail para todas as que eu achei no Google. Absolutamente todas. Nem eu sabia onde era. Corinthians e Itaquera, não sabia onde era. Mandei o currículo, ligaram, porque na nossa época era e-mail e ligação. Eu fui até lá para poder passar para uma entrevista, né? Como os lugares normalmente faziam. E aí essa da Moca era mais perto, vamos colocar assim. Eu dei aula eu passei, né? Fiz a entrevista para essa escola e para o Conservatório Ernesto Nazaré. E aí cheguei a ser contratada no conservatório para dar aula, mas não consegui seguir, porque os horários eram muito diferentes. Eu tinha orquestra, tinha um monte de coisa, então não dava para conciliar. Então, meu primeiro lugar em São Paulo, ganhando foi essa escola da Moca. Que doido, em 2009. 2009. E ganhando quanto? Agora eu quero saber de dinheiro. Então, não era muito, acho que não dava muito, acho que dava em torno de R$700 por mês. Pra época era bastante coisa. Dando quantas aulas? Vendendo a minha alma, não tendo horário pra mais nada. Mais ou menos isso. E aí, na sequência, eu fui dar aula no Guri, fui dar aula em projetos maiores, onde pagava-se mais. A parte né? legal, beleza, você começou a dar aula, você chegava na sala de aula, você fazia o que com o aluno? No começo, eu não sabia nem o que fazer, né? Era meio intuitivo. Como eu gostaria de aprender? Então, eu comecei a pensar nisso com os alunos. Quais são as peças do instrumento? Eu tentava não dar o instrumento de primeiro porque eu dava aula com o meu violino. A escola não tinha violino. Então, eu tinha muito medo. Então, eu começava de uma forma mais... essas são as peças, esse é o arco, a gente vai segurar o arco assim, assim, assado. E aí vem aquela coisa da linguagem, né? Eu gosto muito de dar aula para criança. Então, eu tinha muito aluno pequenininho. Então, eu falava, olha, o dedinho, tal, faz assim, assado. Então, desde o início, já começou dando aula para criancinha? Dando aula para criancinha. Ok. Era o mais legal. E aí eu dava aula, quando eles começaram a pegar o instrumento, eu aprendi a fazer umas harmonias do método Suzuki no piano, e aí eu ia acompanhando, para eles acharem que eles estavam tocando um monte de coisa, eles estavam tocando corda solta. E aí eu tocava no piano, para eles acharem que estavam fazendo músicas incríveis. E estavam? Sim, mas é que né, é só, se não tem o piano, eles têm a sensação de, eu não tô fazendo muita coisa. Então... Entendi. E como foi a sua primeira experiência dando aula, professora Dani? A minha eu já comecei dando aula de violino particular. Direto. Okay. Eu mandei... Lá, enquanto eu já estava na Unicamp? Isso, no primeiro semestre. Então, eu entrei na faculdade, eu tinha 24 anos. E aí, eu comecei a dar aula de violino do mesmo jeito que você. Eu fui disparando o currículo para tudo que é lugar. Via lá, procurava escolas no Google, escolas de música, ou escola onde tem aula de violino. Aí, eu ia lá e mandava os e-mails. E aí, nisso, me retornaram. Comecei a dar aula numa escola na Lapa, ali na Zona Oeste, né, em São Paulo. Então, eu comecei com uma aluna só nessa escola. E eu lembro que ela tinha uns 12 anos. Qual era o nome dessa escola, se quiser falar? Moriá. Ok. Eu dei uma aula numa escola ali na Lapa também, só pra ver se, né, de repente era a mesma. Eu não lembro o nome da rua, mas não era na parte ali central da Lapa, não, era mais pra cima. E aí você começou dando aula individual. Individual. Como eram as suas primeiras aulas? O que você fazia com os alunos? Eu fazia o que eu via os meus professores fazendo, o que eu lembro que eles me ensinaram quando eu comecei a aprender violino. Quando eu comecei diretamente com um professor no método que eu uso hoje, que é o método Suzuki. Então, eu não tinha formação Suzuki, nem nada registrado, mas eu lembro como os meus professores Suzuki deram os primeiras instruções. Então, era segurando o arco, você vai colocar o seu dedo assim, assim, assado, segurando o violino. Não explicava eu explicava o básico do violino. Esse aqui é o cavalete, vai ficar tudo montado, tem só um parafuso no seu instrumento, afina assim, assim, assado. Não ensinei meu aluno a afinar o violino, eu sempre afinava o violino do meu aluno, então ele era afinado uma vez por semana, ali na aula, e eu ensinava basicamente do jeito que eu via os professores
que eu tinha aula ensinando pra quem começou e do jeito que eu lembrava como eu aprendi. A vantagem de você aprender adulto é que você lembra como que é a primeira vez que você segurou o arco, quais são as primeiras coisas que você vai fazer com o instrumento. Então eu lembrava de tudo isso. Eu lembrava da sensação de, nossa, minha mão não responde, meu dedo não está acostumado, não tenho tônus ainda pra fazer as coisas. Então eu lembro disso. E o que você acha que era o seu maior ponto fraco como professora iniciante? Professora iniciante, quando eu digo alguém que... Porque as pessoas acham que assim, ó, sei tocar violino, instantaneamente sei ensinar violino. Só que não. Então você pode ser o violinista mais avançado do mundo. Quando você começa a dar aula, você é um professor iniciante. Quais eram as suas principais dificuldades ou desafios como professora iniciante? Eu achava que eu tinha que passar uma música nova a cada semana. Então eu tinha lá as músicas do Método Suzuki. A cada aula, na aula 1 a gente vai fazer ritmo variação A. Em 17 semanas 2, terminava tudo. Exatamente. Na aula 2 a gente vai fazer o ritmo A e o ritmo B. Na aula 3 a gente faz o ritmo A, ritmo B e ritmo... Nem era ritmo, era as variações mesmo. Então era assim. Bom, eu comecei cedo. Qual é a sua lembrança? A gente sabe que você começou mais cedo, mas qual é a sua primeira lembrança? Basicamente assim, eu estudava num projeto, eu comecei num projeto social aqui em Cotia, que é a cidade onde eu cresci. E quando eu tava entre 12 e 13 anos, eu comecei a me preparar para o teste da ULM, na época da Universidade Livre de Música, hoje EMESP, Tom Jobim. E eu passei nessa prova. Como aluno? Como aluno. Tá. E aí eu precisava de dinheiro, só que eu já tocava, com 12, 13 anos, eu já tocava razoavelmente bem. Então eu passei tocando Capricho Basco na prova. Mas pra quem tá te ouvindo agora, com quantos anos você começou no violino? Com 6 anos. Quando eu comecei com 19, o Jean começou com 6 anos. Quando você começou... E você com 17, né? 17. Então, eu tenho 30 anos, pra quem não sabe, né? Pelo menos no momento da gravação disso daqui. Desses 30 anos, 24 anos foram tocando violino. Eu não tenho lembranças da minha vida antes do violino. Não tenho muitas lembranças da minha vida antes do violino. Mas eu passei lá na prova tocando Capricho Basco do Sarasate, que era uma coisa bem avançada, assim, pra idade, né? 12, 13 anos. O editor talvez vai colocar aqui pra vocês ouvirem. Vixe, duvido muito, mas então, vamos ver se vai colocar. Mas eu lembro que tinha uns trechos, assim, que tocava e tinha pizzicato, e eu achava maravilhoso. Que tocava... Será que eu vou conseguir demonstrar aqui no apertadinho? Mas tinha uns trechos que eu achava o máximo, porque tocava com arco e pizzicato ao mesmo tempo. Então... Então tinha uns trechos assim, tinha um monte de arpejo, um monte de cordas duplas, um monte de acorde, não sei o quê. E aí tem que ficar estético aqui, senão a equipe vai brigar comigo. Tem que ficar aesthetic. E aí eu lembro que eu toquei isso, e aí a banca ficou super impressionada, mas enfim, não era isso que eu queria dizer. Eu fiz esse teste e eu precisava de dinheiro pra ir até lá. Então eu sou de Cotia, a EMESP fica na Estação da Luz. Não tinha linha amarela na época, pra quem é de São Paulo sabe do que eu tô falando. Então eu precisava de dinheiro para ir até a ULM fazer as aulas, que eram 3 vezes na semana. E eu sou de uma família, assim, para que fosse uma família pobre, tinha que enriquecer um pouco. Então, o que eu fiz? Eu cheguei no maestro, meu primeiro professor, maestro Márcio Demaso, e falei para ele, maestro, se eu ajudar o senhor nas aulas aqui no projeto social, o senhor me ajuda com a condução para eu ir, na época eu falava condução, com a condução para ir até a ULM. E aí ele pensou assim, ok, ajudo. E aí, junto com isso, então eu me pagava, sei lá, era tipo R$75 por mês, que era suficiente para eu ir e voltar o mês inteiro. 3 vezes na semana, faz tempo isso. E aí, eu ia e voltava, com 13 anos, ia lá até a Cracolândia e voltava 3 vezes na semana. E eu comecei a pegar alunos particulares de dentro desse mesmo projeto. Então, a primeira pessoa que me pagou, tirando o maestro, né, que me pagou, foi uma aluna desse projeto que chamava Bianca. E a mãe dela me pagava R$50 por mês para eu ir lá dar aula particular para Bianca, porque ela gostava muito das aulas de violino no projeto social e queria dar um reforço para a filha. Então foi assim que eu comecei. E no início,
Eu era um péssimo professor. Então, eu era adolescente, né? Então, eu era a criança, na verdade, ainda, né? 13, 14 anos. Então, eu não... E eu tinha muita facilidade pra tocar violino, então eu pressupunha que absolutamente Era todo... igual da aula, né? Sei tocar, sei dar aula, tá tudo pô, certo. Eu pegava no violino, fazia, agora faz aí, caramba. É só fazer. Se eu tô fazendo, é só fazer. É só fazer. Então, assim, sinto muito pelos meus primeiros alunos, na Mas verdade. qual foi a maior dificuldade, por exemplo, com a Bianca, que foi sua primeira aluna? Cara, eu não lembro muito bem, mas eu tinha um nível de... Eu sou muito exigente até hoje, tá? Assim, todo mundo que me conhece sabe. Com os meus alunos, nós aqui no programa, nós não deixamos passar nada. Mas o meu nível de exigência era completamente desproporcional. Então eu não tinha... Hoje em dia, eu sei exatamente o que é possível para cada aluno de uma semana para outra. Na época, eu não tinha a menor noção disso. Então, assim, se eu falava um negócio para você nessa semana que vem o mínimo é perfeito. Ok. Então, eu não tinha... Porque, tirando o projeto social, quando eu comecei a fazer aula mesmo, né, como professor, era mais ou menos isso que era exigido de mim. Então eu tinha que estar, assim, cada semana, de uma semana para outra, não era 100% melhor, era 200% E aí você achou que todo mundo tinha melhor. essa facilidade que ele tem, de ouvir um trem e fazer. Não é nem que todo mundo... Olha só que doido, né? Não era nem que eu achava que todo mundo tinha a mesma facilidade que eu. Porque eu também não conseguia entregar os 200% que o meu professor pedia. Né? Mas, 200%. Exatamente. Eu nem sei. mas eu achava que os meus alunos tinham. Ok. É mais ou menos como o professor de escola de música que te ensina pra você tocar em orquestra, mas ele nunca tocou em orquestra. Mas ele exige que você tem que tocar naquele nível, mas ele mesmo nunca tocou naquele nível, sabe? Opa. Era a mesma Yes. coisa que eu tinha pensando nas minhas aulas também. Eu quero Eu quero, na minha situação ideal, nos meus estudos, tirar uma música nova por semana. Então eu quero que os meus alunos também tirem uma música nova por semana. Só que a gente mesmo, às vezes, não tem esse Não, resultado, né? às vezes. Assim. Então, acho que essa era minha maior dificuldade. Primeiro que eu era uma criança, então não tinha noção de nada, de ritmo real das coisas. Eu só tinha noção do meu ritmo para aprender as coisas e do ritmo que me era solicitado. E esse era com certeza. E eu era tão grosseiro quanto o meu professor. Nossa, que aí é uma outra camada, né? É uma outra camada. Então, mentira, eu não era tão quanto. Eu estaria mentindo, porque o meu professor... Se o senhor, por um acaso, estiver assistindo isso, não é o meu primeiro professor do projeto social, tá? É outro professor. Se o senhor estiver assistindo isso, provavelmente o senhor sabe que eu estou falando do senhor. O senhor sabe que eu amo o senhor do fundo do meu coração e sou extremamente grato. Porém, entretanto, sutileza não era uma qualidade muito acentuada. E quando que começou a virar essa chavinha de, poxa, isso que eu tô falando não tá muito legal, preciso entender como falar isso pro aluno? Quando eu fiz o curso de filosofia Suzuki. Demorou muito tempo. Isso que eu ia falar, porque eu achei que demorou um tempo pra Demorou você muito fazer tempo. Não, demorou muito tempo. Muito tempo. Eu defendia a grosseria. Era nesse nível. Sabe, Teve uma situação que eu nunca vou esquecer. Eu era professor de uma escola de música, a principal escola de música da minha cidade. Fui professor lá por uns 7 anos. E era o professor mais jovem, então eu entrei lá com 16 anos, uma coisa assim, contratado da escola. Tinha vários alunos meus saíram de lá e foram estudar na EMESP, que é a escola de música onde eu estudei. Foram tocar em outros lugares, enfim. Foram fazer faculdade de música, de composição, enfim. E aí eu tava dando aula nessa escola e tinha uma aluna que ela tinha, sei lá, 7, 8 anos de idade. Você sabe dessa história já, né? Uma criança, né? Uma criança. E ela tava tocando... Eu não lembro exatamente o que ela tava tocando, mas era algo tipo, sei lá, um concerto lá menor do Vivaldi. Eu não lembro exatamente o que ela tava tocando. E ela tava errando sempre a mesma passagem. E aí eu peguei e falei de forma mais enérgica. Eu já falo baixo naturalmente, né? Então eu falei de forma enérgica. Fulana, você blá 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 blá. Por que você não tá conseguindo fazer isso? E aí eu me exaltei bastante. Logo em seguida, depois de eu falar isso, ela meio em choque fez exatamente da forma como era pra fazer. Em choque. E por que eu tô falando isso? Muitos professores, inclusive o meu e outros professores,
usam isso como argumento. Pô, eu apertei um pouco mais e eu consegui mais resultado. Funcionou, dessa né? pessoa. Funcionou. Eu consegui mais resultado dessa pessoa. E de fato, naquele momento, eu consegui mais resultado dela. O fato é que na outra semana ela não voltou. Ela nunca mais voltou. E por anos, eu achei que eu tava certo nessa situação. Tanto que eu ficava lá na secretaria falando coisas do tipo assim, tá vendo? A aluna nunca escutou não na vida, ninguém falou firme com ela na vida, e na hora que a primeira pessoa fala firme, a pessoa vai lá e desiste. Nunca vai conseguir nada na vida assim, blá blá blá. Eu achava que eu tava muito certo. E a escola também achava que você estava certo. Eu não sei se eles achavam que eu tava certo, não. Eu acho que não. Não acho que eles achavam que eu tava certo, não. E aí eu fui sustentando isso. Quando eu fiz o curso de filosofia Suzuki, foi com a professora Shinobu, e ela foi mostrando histórias de alunos Suzuki, de como que eles aprendiam, de como que era o clima formado dentro da metodologia, de como que os professores teoricamente tratam os alunos, e que a maioria dos professores realmente tentam tratar os alunos assim, a primeira coisa que veio à minha mente foi exatamente essa aluna. Você lembrou dela, né? Exatamente. E é uma lembrança que me assombra mesmo assim, praticamente toda semana, pelo menos eu lembro disso algumas vezes. Nossa. E aí, nesse primeiro dia, eu fui embora literalmente suando pelos olhos. Pode falar chorando. Eu fui embora chorando, porque não só por essa aluna, mas por entender que eu podia ter aprendido violino de um outro jeito. Nossa, imagina o baque. Porque pra quem não Exato. sabe, eu tive uma formação Suzuki praticamente a vida toda, assim. Então, pra mim, quando eu escuto esses relatos de gente que falou assim com aluno, de gente que foi tratado assim nos estudos, na vida toda, eu fico, gente, como tem professor que faz isso? Cara, eu tive E É o que aulas... mais tem, né? Opa! Eu já presenciei, por exemplo, em sala de aula. Já aconteceu comigo, não vou dar muitos detalhes sobre isso. Já aconteceu comigo em sala de aula agressão física. De outras pessoas para comigo. Entendeu? E na época eu não entendia. Eu era uma criança, eu era um adolescente. Eu não entendia muito bem. Comigo, eu não era xingado de palavras de muito baixo calão, só de palavras de não tão baixo calão. Mas eu já presenciei pessoas sendo xingadas, assim, de xingamentos pesadíssimos, assim, sabe? De xingamentos de briga de rua, só que na sala de aula. Pois é. Então eu já vi muito disso. Eu vivi muito disso. Não vou citar nomes, mas a gente tinha um professor num lugar do interior que a gente ia tocar, ele botava a partitura na estante, ele tinha uns cocozinhos de plástico, de barro, que a gente começava a tocar, ele botava na estante. Tirando as coisas que ele falava, assim. Era uma pessoa que ensinava algumas pessoas muito bem. Os meninos ele ensinava muito bem, as meninas nem tanto. E aí era culpa das meninas. E era para das meninas. Claro. Então eu lembro até hoje que a última aula que ele me deu, ele falou que eu não seria ninguém, que eu não conseguiria nada, que eu não chegaria em lugar nenhum. Eu Chupa! espero muito que o senhor esteja ouvindo isso, não guardo mágoa, mas chupa! Porém, a gente não esquece, a gente não né? esquece. Aí a professora não vou falar Amanda... que isso me levou pra frente, não. Porque isso me afundou durante muito tempo. Mas ó, calma aí que eu quero concluir aqui. Aí ó, a professora Amanda agora saiu do interior, tocou com o Daniel, tocou com o Toquinho, tocou com quem mais? Chitãozinho e Chororó, Paula Chitãozinho e Lima, Chororó, Paula Arlindo Lima. Cruz, participei do Arlindo Criança Cruz. Esperança há alguns anos nas gravações. Tocou em orquestra, toca em orquestra o tempo todo, faz bastante trabalho com o Ribeirão Preto, tá trabalhando com violino. É isso aí, é isso aí. Só que aí você fala, pô, então o método dessa pessoa deu certo. Não. A Amanda é uma sobrevivente. É uma exceção. É uma exceção. A maioria das pessoas que faziam aula provavelmente não continuaram. Muitos não continuaram. Existem pessoas que foram alunas dele que estão em cargos muito bons, mas eu acho que você vai mais do aluno do que do professor. A gente brincou hoje cedo com uma coisa que eu até falei assim, o professor, ele é como se fosse um Waze. Ele abre ali, ele te dá um mapa, ele te dá o caminho. Mas como você faz? O aluno é quem está dirigindo, ele tem que seguir o caminho para ele saber como ele vai fazer aquilo. Só dar a informação é fácil. É a mesma coisa que eu falar que a gente estuda todo dia. Tá, mas como? O quê? Né? Tem que ter uma informação, tem que ter uma guia ali. Então, eu acho que isso é mais do aluno do que do professor. Exato. Mas muito obrigada, muito obrigada. Agora, o Waze, ele pode falar assim, algum tempo antes de você virar à direita, ele vai falar, ó, daqui a pouco, daqui a 200 metros, vire à direita.
Ou o Waze ele pode esperar você passar de onde era pra ter entrado e falar, pô, meu, você não viu? Era pra ter entrado lá, 200 metros atrás. Você perdeu o seu caminho, Você cara. perdeu o seu Errou. caminho, porque quando eu tinha Reformula 9 a anos rota. de idade, eu já tinha passado lá naquele caminho lá. Eu Eu não ia tenho uma errar história isso. disso da idade, né? Eu já te contei isso. Tava numa viagem de uma orquestra X, assim, aí todo mundo na praça, todos os músicos conhecidos. E aí um músico muito famoso do nosso meio virou pra todo mundo, quantos anos você tem? Quantos anos você tem? E todo mundo falando a idade dele. Pô, na sua idade eu tava na orquestra, aí falou um lugar da Europa, eu tava tocando nesse lugar e não sei o quê, nananã. Eu falei, poxa. E aí ele falou isso pra todo mundo. Porque na sua idade eu tinha aquele. Eu falei, nossa, que bom. E aí o senhor fez tudo isso e agora tá com nós aqui na praça, na cidade X. Tocando na mesma orquestra, mesma fazendo o mesmo orquestra. cachê. Então, assim, também tem isso do professor que quer muito. Gente, não é bem por aí. Tem uma forma Muito de bem. falar que é muito mais legal, né? Agora, Como- falando pedagogicamente, qual é, quando você começou a dar aula, qual eram os seus pontos mais fracos, assim, como professora? Eu acho que achar que todo mundo ia sair, tinha que sair perfeito. Toda aula tinha que sair perfeita. Aquilo que eu estava ensinando, o aluno tinha que dar os 200% dele, tinha que ser perfeito. As pessoas não podiam... Como eu achava que eu não podia cometer erros, eu Seus achava alunos que também não. os alunos também não podiam cometer erros. Tinha que ser tudo perfeito o tempo todo. Nossa, essa coisa de erros, eu levei uma patada tão forte, carinhosa de um professor meu, mas nesse caso foi carinhosa, porque ele não era um professor meu, na verdade, ele era meu aluno de violino, porém ele era diretor de uma escola. Então ele era professor de uma escola, e aí aconteceu uma situação em um festival, onde a pessoa ia sortear um livro para quem acertasse para quem acertasse uma pergunta que ela fizesse lá no palco. E aí ela fez a pergunta, alguém deu a resposta certa e ela falou que estava errado. E aí virou mó burburinho no festival, como que a fulana de tal, em tal cargo, boa zona, erra uma coisa tão simples e não sei o quê. E aí, eu tinha 20 e poucos anos, talvez menos, fui contar isso assim, nossa, pra esse diretor, que era já era mais velho do que eu, de 50 e poucos anos. E aí eu peguei e falei, não, porque ela foi lá e fez isso e não sei o quê. Aí ele pegou e olhou pra mim assim, nossa, que bom, né? Ela mostrou que todo mundo pode errar. E eu assim, nossa, não era bem esse o fim que eu queria. Mas... E de fato, assim, ele me deu essa patada, mas foi completamente sem querer, assim, sabe? Porque ele achou que ia ser o ponto que eu ia chegar, eu acho. E aí eu... Caramba, realmente, até ela, no cargo máximo do instrumento dela, no Brasil, ela pode errar. Porque ela é um ser humano e ela erra e tá tudo certo. E não só ela errou, como em seguida ela reconheceu o erro e presenteou a pessoa que tinha acertado. Então... Mas na minha cabeça, na época, era a mesma coisa. Ninguém pode errar. Ninguém Imagina, pode errar. nesse cargo, como que ela ousa errar? Não, como é que eu tô explicando um trem e falando e a pessoa não tá fazendo? Tem que estar perfeito, tem que estar lindo primeiro. E aí você desculpa a gente? Não. Mas eu demorei para entender que os alunos podiam ter erros porque eu não sou perfeita e porque eu tenho muitos erros, né? A gente demora para E você, professora Dani? pedagogicamente. Qual era a minha maior dificuldade no início? O que você achava que hoje é bastante diferente de como era no início? Eu achava que por já ter vivenciado algumas coisas, por ter começado no método Suzuki, eu achava que eu já tinha uma boa ideia de como que era o processo de aprender. Primeiro vamos aprender isso, aí depois vem isso, um programa mesmo, um cronograma do que você tem que fazer, o que vem primeiro, qual que é a base, e aí onde você vai construindo todas as outras coisas. Uma metodologia, né? Basicamente. E eu achava que por eu ter vivenciado aquilo como aluna, era fácil transpor para a vida de professora, mas não é. Por isso que tem cursos, por isso que tem o tanto de eventos que a gente pode fazer e aperfeiçoamentos que a gente pode fazer como professor, para a gente ir aperfeiçoando cada vez mais esse modo, essa receita de como que eu vou ensinar o meu aluno a tocar violino. E quando que virou a chave pra você de... Ok, agora eu entendo o que eu tô fazendo. Se virou? Não sei se virou.
Não, hoje em dia eu tenho uma ideia muito mais clara, assim, de que estou no caminho certo, mas eu acho que foi depois que eu fiz o curso de livro 1 do Método Suzuki. Ok. Que aí já me falaram, ó, esse é o livro mais importante que tem de todos os 10 livros, porque a base é a mais importante. Você vai descobrir neste curso por que a base é mais importante de tudo. E aí depois que eu fiz o curso, assim, clareou muita coisa. Isso porque eu já era do método, né? Já tinha aprendido pelo método Suzuki. Então, quando eu vi, eu falei, nossa, agora tudo faz sentido. Todas as notas, tudo que tá ali no livro, qualquer nota, tudo que é pedido pelo professor, faz muito sentido. E o livro é só um livro. Ele não tá explicando como que você, professor, vai ensinar. Tem muito professor, e provavelmente vão ter professores assistindo aqui, que usa o livro Suzuki, às vezes aprendeu pelo livro Suzuki e acha que tá ensinando pelo método Suzuki. Na maioria das vezes você só tá ensinando pelo livro Suzuki, usando as músicas lá do jeito que na sua cabeça tem que ser. Como no projeto que eu comecei. O método, a apostila do Suzuki era usada. Era uma apostila. Ok, era usado como uma apostila. Era usado como apostila. Então, a minha primeira aula era a música número 8. Nossa, primeira aula. Já tem sinais de que talvez algo de errado não esteja certo. Legal. Não ensinou, tinha a partitura escrita na lousa, o número da página. Ele pegou o violino, tocou uma vez, todo mundo sentado com as estantes, com as partituras. Toca. Se acha possível, divirta-se. Foi mais ou menos isso. Então, assim, lá era a apostila com a música número 8. E eu tenho certeza que muita gente saiu de lá achando que estava aprendendo pelo método Suzuki. Ah, não, agora eu odeio o Suzuki porque isso aqui não dá certo. E não só isso, né? A forma como ensina faz o aluno, às vezes, ir embora e não querer voltar nunca mais. Exatamente. Tenho certeza que muitas pessoas saíram dali achando primeiro, que a metodologia não funciona. E segundo, porque é muita gente na sala, é largado, é a partitura, é uma série de pequenas coisas que acontecem que trazem grandes consequências depois. Né? Pra mim, o que virou essa chave, num primeiro momento, foi antes de eu conhecer o Suzuki, na verdade, porque como eu comecei a dar aula com 13 anos, com 19, 20 anos, eu já tinha alunos tocando muito bem. Então, e quando você acompanha alunos por... Sim, a partir de 3 anos, assim, você acompanha os mesmos alunos por 3, 4, 5 anos, você começa a ter uma noção bem boa do que funciona, que não funciona, tendo alunos tocando num nível mais alto e tal, você começa a ter uma boa noção do que funciona e que não funciona. Mas não era... Eu ainda era o tipo de professor que hoje em dia eu não vejo com tanto bons olhos assim, que o meu método, eu faço um para cada aluno. O método é personalizado. O método é personalizado e tal. Eu já fiz isso, gente, acredite. Normalmente quem fala isso é quem absolutamente não tem uma estrutura montada. Porque se você tem uma estrutura montada, o que você adapta é a forma de aplicação naquele aluno. Ou às vezes você usa exercícios diferentes, ou até músicas diferentes, mas seguindo a mesma estrutura de habilidades, vamos chamar assim, né? Isso. Então, por exemplo, o que eu entendo como método? Método é uma ordem lógica, não só uma ordem lógica, mas uma forma de ensinar dentro de uma ordem lógica que tem motivo de ser e estar. Nossa, a gente está falando grego, como assim? Bonita frase. Para eu ensinar violino, qual é a primeira coisa que eu tenho que ensinar? Posicionar o arco. Errado. Posicionar o corpo. É a primeira coisa. Então você vai aprender a posicionar o corpo. Isso, eu tô tirando a parte de partes do violino, como afinar o violino, blá, 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 blá. Quando você vai para a prática, a primeira coisa que precisa ensinar, que a pessoa precisa saber, é como posicionar o corpo. Sem você saber posicionar o corpo, não adianta ensinar o violino nem o arco. Como saber posicionar o corpo. Isso você vai adaptar de aluno para aluno? Isso é uma estrutura que dá para mexer? Não. Você precisa ensinar a posição do corpo. Ponto. Depois, no nosso caso aqui, a partir daqui você pode mudar um pouco a ordem de algumas coisas, mas a estrutura é estrutura. Você vai ensinar a posição do corpo. Depois disso, você vai ensinar a posicionar a mão no arco. E por que a mão no arco primeiro e não o violino primeiro?
Porque o que adianta a pessoa saber posicionar o violino no corpo se não vai conseguir pegar o arco para colocar no violino? Exatamente. Então, vai aprender a posicionar a mão no arco. Então, você vai aprender a posicionar a mão no arco bonitinho. Depois disso, posicionar o violino no corpo. Pôs o violino no corpo, a mão do arco tá pronta, você pega e posiciona o arco no violino. Essa estrutura tem como não aprender alguma dessas coisas até aqui? Não tem como. Colocou o arco na corda, tem como colocar o arco na corda. Aí a crina virada, é no quadrado. Por que não? Ah, não, vai começar do talão. Olha só. Eu vou colocar o arco no talão. Eu comecei pelo arco no... Não, na verdade eu não comecei pelo arco no talão, não. Mas muita Você dava gente... para os seus alunos, tinha que usar o arco todo, tinha que começar o Eu arco... ensinava assim, que tinha tá. no início, né? Mas hoje em dia, por que não no talão? Primeiro, é muito mais difícil de controlar. E do talão até a ponta, o braço faz 3 movimentos. Aí tem professor que tá escutando isso e nem sabe do que eu tô falando. Porque nunca parou para pensar nisso. Então você tem aqui... do talão até o meio. Você tem movimento de cotovelo, do talão até um pouco depois do talão, na verdade. Movimento de cotovelo indo para trás. Aí você tem de um pouco antes do que a gente chama de quadrado até quase a ponta, movimento de abertura do antebraço, esse movimento aqui. E lá no final da ponta, o cotovelo volta para frente. Então você tem esses 3 movimentos geralmente se a pessoa tem uma estatura mediana. Se a pessoa é mais baixa, ela vai ter outro movimento que vai precisar fazer para chegar na ponta. E se ela é mais alta, vão ser só 2 movimentos, que basicamente vai ser só cotovelo e esticar o braço já vai estar na ponta. Mas são tipos de coisa que um professor mediano, no instinto, dificilmente ele vai chegar a essas conclusões. Então, porque a gente começa de onde? A gente começa da região do quadrado para aprender a fazer só esse movimento primeiro, sem precisar fazer esse movimento aqui junto. Porque enquanto isso, você tem que manter os dedos posicionados, e são 5 dedos para posicionar, Sim, né? o dedo posicionado, o violino posicionado arco. Retinho, a cabeça alinhada. A postura, o posicionamento do corpo. O que as pessoas veem o Suzuki e vê como variação A, B, C, D, E. Quando alguém que entende de metodologia vê, entende como essa ordem que eu falei até aqui, abertura do antebraço, mudança de ângulo, queda com a lateral esquerda da ponta dos dedos, dedo preguiça, subida de escala, descida de escala. Então entende como uma ordem de habilidades a serem executadas. Por um acaso, o repertório onde você vai aplicar essa estrutura é o que está lá. Mas poderia ser qualquer outro que tivesse essas mesmas coisas. Então, se eu escolho outras músicas, outras peças para trabalhar isso, eu não estou adaptando o método, porque o método não é as músicas. O método é o que eu tenho que fazer com essas músicas. Então, eu comecei a entender melhor quando justamente eu comecei a fazer essas associações lógicas, racionais do que eu tenho que fazer depois do que, falando em habilidade. Não, depois do conceito de Max Bruel Mendelssohn. Por quê? Qual é a habilidade nova? Aí você pergunta pra pessoa, ela não sabe dizer o porquê. Exato. Não, é porque é um pouco mais difícil. O que é um pouco mais difícil? O que exatamente? Não, porque depois do reading tem que ser o hiding. Por quê? Né? Se bem que nesse caso que eu dei são saltos bem grandes entre uma coisa e outra. Mas eu já vi, por exemplo, gente falando que a primeira peça que foi estudar foi o reading. Cara, você tem noção da quantidade de coisa. Então você tem legato, você vai usar praticamente a mesma quantidade de arco na peça inteira, 2 notas por arco na maior parte do tempo. Você vai ter troca de plano de corda, você vai usar as 4 cordas, vai ter o primeiro dedo com extensão para frente, vai ter dedo com extensão para trás. Você tá maluco? Como que isso vai ser a primeira coisa? A quantidade de... Se você parar pra pensar não em música, em habilidades... É muita coisa. É muita coisa. E aí quando eu comecei a quebrar isso em fragmentos, foi quando eu entendi, cara, eu consigo fazer qualquer pessoa tocar violino até um determinado nível. Por causa das prioridades, por causa das habilidades que você vai aprender. A ordem de habilidades que o aluno tem que aprender. Por isso que no violino didático a gente tem agora E um monte de entender gente. que os métodos de ensino, cada um tem a sua forma de aplicação, né? Você pegar a folhinha, ler e falar para o aluno, faz. Não, cada método de ensino tem uma forma para se aplicar, né? Então, E cada lição tem um porquê de ser aplicada. exato. Ela tem um motivo do porquê o aluno está fazendo, aonde que você vai chegar com aquela lição. Não é só, faz aí. Não, tem um E é caminho, por isso, né? inclusive, que a gente vai dar um curso de formação de professores
gratuito. Então, justamente para te mostrar estrutura. Se você é professor de violino, você precisa entender como que é a estrutura, o que se faz para que o seu aluno tenha, para que você tenha certeza que o seu aluno vai aprender. Porque hoje, no nível de didático, vamos chamar assim que eu tenho certeza que o aluno que seguiu passo a passo, ele vai aprender. Não é assim um e se. Não, eu tenho certeza. Tanto que para quem é nosso aluno, se a pessoa aplicar durante 1 ano e não tiver resultado, a gente devolve o dinheiro dela. Eu não conheço professor na vida real que faz isso. Você estuda 1 ano com o professor e ele te devolve o dinheiro se você não aprender. Eu não conheço ninguém que faça isso. Teria ganhado uma grana. Não foi eu quem disse. Então, assim, eu tenho certeza que a pessoa aplicar, ela vai aprender. Nós temos certeza que se a pessoa aplicar, ela vai aprender. E a gente vai mostrar parte desse processo em um curso de formação para professores. Se você quiser participar, é gratuito. Vou deixar o link aqui embaixo. Se você é aspirante a professor, nem dá aula ainda, mas já toca violino e quer dar aula, se cadastra também, que você vai ter uma noção mais abrangente. E, claro, para mim, eu não sei para vocês, mas para mim, o que mais os cursos Suzuki são legais, o Dorothy Delay lá da Juilliard é legal, mas o que mais me ensinou a ensinar violino foi ensinar violino. Com toda certeza. Na prática, né? Exatamente. E, cara, Dani, antes de você entrar, por exemplo, no violino didático, ser uma das nossas professoras, quando você imaginou que você ia poder dar aula de uma vez para centenas de alunos? Nunca. Então, é quase que um programa de aceleração de... Sim, foi o que eu pensei, assim, quando eu prestei pra virar professora, né? Quando eu mandei as coisas, os currículos, tudo pra vaga que você tinha disponibilizado pra ser professor. Pensei, nossa, eu vou ter uma experiência que, sei lá, eu teria em 10 anos, em 1 ano, pela quantidade de alunos que eu vou ver, porque eu nunca tinha visto uma escola com tantos alunos, assim, com a quantidade de professores que tinha, né? Então, eu sabia que o professor, ele ia ver vários alunos ali, na prática. Então, o que eu ia aprender com experiência de 10 anos, eu ia, sei lá, fazer 2, 1 ano. Exato. Assim. E quando a gente fala de experiência, justamente você vê ali centenas de pessoas diferentes, com dificuldades diferentes, e você achando formas, ângulos diferentes de ajudar, é um intensivo para pessoas que querem aprender violino. E eu não conheço nenhum lugar que tenha a estrutura que a gente montou aqui, todos nós, né, que nós montamos aqui, de acompanhamento de aluno, de entender passo a passo. Porque, veja bem, a gente tem uma teoria, por exemplo. Tem várias coisas que a gente, inclusive, diverge de como normalmente é feito no próprio método Suzuki. Dentro do método Suzuki, por exemplo, é comum marcar o violino, né? E tem vários contextos, existem boas práticas na marcação dos dedos, do lugar dos dedos. Ah, tá, desculpa. A marcação do lugar dos dedos, existem boas práticas para se fazer isso. Porém, entretanto, todavia, eu tinha uma teoria e eu queria testar essa teoria. Um professor normal vai testar a teoria em quantos alunos no máximo? 4, 5 alunos? E tem que esperar um tempo ainda, né? Pra ver se tem resultado. Ou não. Exatamente. Eu tinha uma teoria. Por quê? Eu comecei a visualizar o seguinte. Poxa, teoricamente, dizem que as marquinhas é para o aluno já aprender, já começar a tocar afinado desde o início, se acostumar. Claro, tem a parte de memória mecânica, né? De memória tátil e tal. Já vai tocar afinado desde o início e tudo mais. Essa parte pra mim já não fazia sentido, porque eu vi poucas pessoas que com marquinha tocavam afinado. Pô, com a marquinha tá desafinado. E aí, quando tirava a marquinha, muita gente reclamava do quê? De que não sabia mais onde tinha que descer os dedos porque tava desafinado. Ou seja, a marquinha serve pra tocar afinado, mas quando tira, a pessoa não tá tocando afinado. Então ela serviu pra quê? Então eu tinha essa teoria, ainda mais no nosso contexto, que é ensinando alunos adultos, tá? A gente não tem tantos alunos criança pra testar assim, temos poucos alunos crianças. E aí o que eu fiz? Eu comecei a testar. Só que aí os nossos testes são desproporcionais pra realidade. Porque a gente vai testar, mas a gente vai testar com 60 alunos. Com 90 alunos na época, né? Agora a gente pode, dependendo do que vai testar, dá pra testar de uma vez com 700 alunos. E já ver o resultado em 2, 3 semanas. Ok. A maioria, 90% dos alunos se deram melhor aqui. Opa, então tem um indicativo aqui. Com essa taxa de amostragem, você pega e fala, poxa, não, esse caminho é melhor. Então tem várias coisinhas assim que normalmente, até no método Suzuki, que é um excelente método, se ensina de uma forma e que a gente testando em centenas de alunos de uma vez e colhendo o resultado praticamente imediato, a gente viu, putz, é melhor ir por aqui do que por ali. E a gente vai falar de tudo isso nesse curso gratuito para professores. Mas uma delas é a questão da marquinha. A gente não usa marquinha em nenhum momento. E modéstia à parte, se você olhar os vídeos dos nossos alunos aí nas redes sociais, estão tocando afinado. Obrigado. Mais alguma
alguma colocação? O que você achou dos alunos do MJTOC quando você começou a ter contato com eles? É verdade. Antes de conhecer? Eu fiquei impressionada. Você ficou impressionada? Porque na minha cabeça, até um tempo atrás, o online não funcionava. Verdade. Não, o online só começou a funcionar quando na pandemia os professores foram obrigados a ensinar. Aí funcionava. Porque primeiro que eu não entendia como que, né? Como eles tinham esse resultado. Até que eu comecei a ter contato com uma série de coisas que tem dentro do violino didático, começando pelo script. Para quem é aluno. A forma como os professores falam com os alunos, a forma como é passado as informações. É um negócio muito maluco. Inclusive, eu tenho usado muitas coisas do violino didático para estudar violino e eu acho que faz total sentido. É incrível mesmo. E quando você entrou e viu os primeiros resultados assim de dentro, qual foi a sua primeira sensação? Eu falava, nossa, como é que eu vou dar orientações pro aluno melhorar? Porque já tava perfeito. E aí você chegava pra mim e falava, não, tem isso, isso e isso que ele pode fazer melhor ainda antes de avançar pra próxima peça. E eu assim, é verdade, é um detalhe, mas é um detalhe importante que já dá pra ele fazer isso. Nossa, vai ficar mais perfeito ainda, olha que coisa, sabe? As observações, né? Eu acho Principalmente incrível. a questão de ressonância, né? Tem muito professor que nunca ouviu falar da ressonância, mas no método Suzuki a gente fala de ressonância. Fala de Mas às tonalização. vezes fala de ressonância lá pela música 8, ou então no final do primeiro livro, que vai falar mais forte da ressonância. Aqui não, a partir do momento que você começou a colocar os dedos no braço do violino, você vai procurar ressonância. Então aí faz todo sentido, não preciso da marquinha, se eu vou buscar ressonância, por que eu Ela já preciso da entregando marquinha? ouro aqui já. Tudo já, né? Tá certo, não, tá Já ouviu certíssimo. a palavra da ressonância hoje? Você já ouviu? Sabe qual é o pior? É que vai Você ter não professor de ouviu? violino, tem violinista ótimo que vai estar ouvindo isso aqui, tem violinistas maravilhosos que estão ouvindo isso aqui. Que a às gente vezes, conhece. que a gente conhece, que conhece a gente, que toca super bem, toca em boas orquestras e nunca escutou falar de ressonância. Eu tenho certeza. E aí quando escuta, né, e descobre o que é, faz blow mind, assim. Eu. Oh. Exatamente. A primeira conversa que a gente teve sobre ressonância, eu fiquei... É isso! Fogos de artifício no meu cérebro. Foi maluco. A gente recebeu alguns bons músicos. Os nossos alunos têm acesso a gravações com músicos muito bons que vêm aqui para gravar aulas e demonstrar algumas coisas. E aí, para alguns desses, quando eu falei de ressonância, foi a mesma coisa. Tipo, toca em algumas das principais orquestras do país. São bons músicos, super avançados. E na hora que escutaram sobre isso, tipo... Opa? Como assim? Como assim? Como assim Eu isso acontece? tenho algo no meu instrumento que grita quando tá afinado e quando tá desafinado. Porque a ressonância basicamente é isso. Se é pra ter ressonância e não tá tendo, dependendo do contexto, tá só desafinado. E quando você entende auditivamente, no meu caso, que cheguei e não conhecia, né? E eu aprendi a ouvir o meu violino depois de agora, tem um ano. E já é violinista há 17 anos, toca em orquestra, toca com a galera toda, chefe da máfia dos violinos. Escutar e ouvir, eu aprendi que escutar e ouvir são coisas muito diferentes. Escutar tocando é fácil, agora você ouvir, prestar atenção no que no que o seu instrumento está mostrando é outra. Então é isso aí. Tem, inclusive, assim, só para dar uma finalizada, não sei que vocês queiram colocar mais alguma coisa, o que mudou para mim o jeito de ensinar, de como eu ensinava lá atrás para agora, foi fazer o que o Biluf pedia pra gente fazer. Buscar conhecimento. Então, assim, buscar conhecimento. Não é porque eu sou muito bom, eu toco violino, ou você toca violino muito bem, que você necessariamente vai saber passar isso pra frente. Então, essa humildade de conversar com colegas professores que têm mais resultados que você. Porque às vezes o cara acha, eu toco muito bem, então eu sou um melhor professor. Não, você é um melhor professor se você tem alunos tocando bem. Se você toca bem, parabéns pra você. Mas e os seus alunos? Então quando eu comecei a conversar com colegas que tinham alunos tocando melhor do que os meus alunos, e ver o que eles estão fazendo, como que eles estão fazendo. Foram esses colegas, inclusive, que na época começaram a falar do método Suzuki pra mim, porque eles usavam o método Suzuki. Professora Amanda, inclusive, quando a gente se conhecia há décadas atrás, ela falava pra eu ir atrás do Suzuki e eu falava, eu? Suzuki? Não Você funciona. Gente, Esse método ele aí- falava que não, primeiro que ele falava que não ia dar aula. Apesar de dar aula a minha vida inteira, eu falava que não ia dar Não ia aula. dar Que era um aula, hobby você dar aula, né? Não é que era um hobby, Não, era... hobby não, Era uma um- forma Uma renda de... extra. Uma renda extra. Eu era um violinista. Eu falei disso num curso gratuito recentemente, né? Eu era um violinista que tinha o bico de dar aula.
Eu era um violinista que tem bico de dar aula. E a maioria dos professores de violino são violinistas com bico de dar aula, não são professores, porque não sabem do que estão falando. Exato. Então, eu era um violinista que tinha bico de dar aula. Então o que mudou pra mim foi justamente essa humildade de escutar colegas que tinham mais resultados do que eu. Inclusive, hoje ainda escuto colegas que têm tantos resultados quanto ou até mais do que eu, trabalham com outros níveis ou com outros contextos, né? Galera que trabalha com grupo, né? Aula em grupo, que trabalha com aula presencial, então sempre estou escutando e conversando com esses colegas. Fazer cursos, então fiz alguns cursos Suzuki, fiz o curso lá na Giulia de Dorothy Delay, fiz o curso do José Márcio lá no Bacarelli. Então, e com a cabeça baixa de eu estou aqui, por mais que eu já toque, eu estou aqui para aprender como ensinar, que é uma outra coisa, como que eu vou passar isso para frente. Então é isso, escute as pessoas que têm mais resultados que você, ou que têm resultados que você acha interessante e não consegue entender como que ele acontece, que você vai ser um professor muito melhor. Exatamente. Mais alguma coisa, senhoras? Só isso. Muito bem. Se cadastra no nosso curso de professores, foi um prazer inenarrável ter vocês aqui com a gente. Curte, segue, comenta, deixa aqui abaixo e até mais. Tchau.